Sabe, existe uma fé que até reconhece Jesus como Cristo, mas que não permanece na sua palavra. É uma fé meio superficial, mental, sabe? Que no fundo não consegue libertar de verdade. Hoje, a gente vai desvendar a diferença crucial entre a fé que apenas crê e a fé que realmente transforma. A nossa análise de hoje parte exatamente desse paradoxo que é bem intrigante, inspirado lá nos crentes do livro de João, capítulo 8. Eles reconheceram Cristo, mas, de alguma forma, continuaram escravos. Ué, como assim? Como isso é possível? Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Então, para começar, vamos falar dessa fé, essa que é superficial, puramente mental. É uma fé que sim, reconhece Jesus, mas não se aprofunda na palavra dele. E é bem aqui que a gente encontra uma distinção crítica, que está no coração de toda essa questão. O centro de tudo está aqui. A gente precisa entender que existem dois estágios espirituais bem distintos. Primeiro, tem o novo nascimento, que é um evento, um momento. Mas depois vem o processo contínuo de transformação, uma jornada que dura a vida toda. E olha, não são a mesma coisa. Certo. Então, qual é o ponto de partida de tudo isso? É o novo nascimento. Vamos entender o poder e a validade dessa fé inicial que nos dá uma vida espiritual completamente nova. Esse é o alicerce de tudo. A Escritura é absolutamente clara nisso. O ato de crer em Cristo como Filho de Deus resulta em ser, espiritualmente, nascido de Deus. Esse é o ponto de entrada, o exato momento em que a vida divina é concedida. Essa confissão e essa crença inicial são a porta de entrada para a salvação, sem dúvida. Mas é crucial enxergar isso como o começo de um processo, não o fim da linha. O problema dos crentes lá em João 8 foi justamente esse. Eles pararam aí. E aqui está a chave, o pulo do gato. O novo nascimento é um começo poderoso, claro que sim. Mas o que alimenta a jornada de transformação, a verdadeira libertação da alma, é o nosso engajamento contínuo com a palavra. Agora a gente entra num verdadeiro campo de batalha, um que existe dentro de cada pessoa que crê. O conflito entre a velha natureza, a adâmica, e a nova natureza, a divina. Essa é a experiência universal de quem nasce de novo. Pensa nessas duas forças opostas vivendo dentro da gente. De um lado, a velha natureza, que vem do nosso nascimento natural e nos puxa para a escravidão do pecado, do orgulho. Do outro, a nova natureza, que nasceu espiritualmente e nos chama para a comunhão com Deus. E o ponto crucial é que as duas coexistem. O apóstolo Paulo descreve essa luta interna de um jeito poderoso. Isso faz com que esse conflito, que parece tão teológico e abstrato, se torne algo profundamente pessoal, com o qual muita gente se identifica. O desejo de fazer o bem está lá, mas a capacidade falha. E com isso a gente chega a um ponto crucial, uma realidade que tem três partes. A fé nos dá a vida. A cruz nos dá a libertação, neutralizando a velha natureza. Mas é a palavra que nos dá a transformação real, a que dura. Certo, se a vida vem pela fé e a libertação pela cruz, como a gente alcança a transformação? A resposta está na palavra, que é o instrumento que Deus projetou para resolver exatamente esse conflito interno. E presta bem atenção nisso. Tiago não está falando da regeneração do espírito, que já aconteceu. Ele fala da salvação progressiva da alma, ou seja, da nossa mente, da nossa vontade e das nossas emoções. É um processo contínuo de cura e libertação por dentro. E o mais interessante é que o próprio Novo Testamento nos mostra um mapa dessa jornada. Começa lá em Gálatas, com a libertação da carne. Passa por Filipenses com a experiência da cruz e vai avançando até a maturidade espiritual em Efésios e Colossenses. A mensagem é clara. Não basta nascer de novo, é preciso crescer. E claro, toda jornada tem um destino e consequências importantes. E essas consequências são avaliadas não para uma condenação, mas para uma recompensa. Olha, esse tribunal de Cristo é na verdade uma avaliação da vida e das obras de quem crê, não um julgamento para determinar o destino eterno. A salvação não está em jogo aqui. O que está em jogo é a recompensa. O contraste é nítido. De um lado, quem coopera com o poder transformador da palavra é recompensado. Do outro, quem permanece na velha natureza enfrenta disciplina e perda de recompensa. A vida que se vive realmente importa. Para finalizar, vamos juntar todas as peças e montar o quadro completo, a visão holística da jornada da salvação. Tudo começa aqui, no momento da fé. O nosso espírito é vivificado. Esse é o ponto de partida, o que a gente chama de regeneração. Mas a jornada continua. Depois do espírito, vem a alma,
nosso eu interior. E ela é progressivamente transformada pela palavra. Esse processo contínuo, isso é a santificação. E a jornada toda culmina lá no futuro, quando o próprio corpo será redimido e glorificado na ressurreição. E assim a gente vê toda a economia divina em ação. A cruz nos separa do que é velho. A palavra é a ferramenta para nossa mudança. E o Espírito é o agente que torna tudo isso uma realidade em nossa vida. Então, no fim das contas, a questão que fica não é simplesmente se alguém crê, mas se a palavra de Cristo habita ricamente nessa pessoa. Porque crer é só o começo. Permanecer na palavra é o caminho que leva à verdadeira liberdade.